A tua grandeza é rica no mundo inteiro. Amém. O homem como criação, a gente acabou de ver, a semelhança de Deus. Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua glória. Deus, ele cria o homem e, num ato de bondade, em querer compartilhar, fazer parte da sua criação, ele cria o homem e mulher para fazer parte daquilo que ele mesmo gerou. E a gente sabe que ele cria conforme a sua imagem e a nossa semelhança, a sua semelhança. Então, isso que nós somos é algo que, semelhantemente, é algo que é parecido com o que Deus criou. Tanto que Jesus veio e ele é semelhante ao homem. Jesus veio semelhante, porque não teria outra forma diferente a não ser algo semelhante a Deus. O que eu quero dizer? Nós somos uma marca do que Deus quis criar. Talvez a gente poderia, sei lá, ter uns braços grandes, ter uma cabeça maior, uns pés gigantes, mas não. A nossa forma é a imagem e semelhança de um Deus que pensou nessa forma. A forma da criação. O ser humano, quando ele diz a imagem e semelhança. E o Salmo aí, Salmo 8, vai falar, né, que minha Bela leu, ele não criou nós de qualquer jeito, mas ele criou abaixo dos anjos, né, tem outras versões que falam um pouco menor do que os anjos, para a honra, para a glória, e deu domínio para o homem, para a mulher, desde o começo do jardim do Éden, que a gente vai passar por aí. A criação do homem. E lógico que como a criação está ligada à queda e a Satanás também, por isso que esses dois temas estão ligados. Tá? O homem e Satanás. Pode passar, mano. Vamos lá, vamos pegar um pouco nos originais. Homem, no latim homo, segundo alguns filósofos, significa terra. No hebraico é Adam, tem um H ali no meio. Adam, no hebraico, é aquele que tirou vida da Adamá, terra. A análise que, segundo as escrituras, é correta, porque em Gênesis 13:9 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a palavra homem tem esse sentido na sua palavra, aquele que vem da terra. Falando de homem, a gente fala da tricotomia do homem, existente também nas escrituras. Paulo vai falar sobre a tricotomia do homem. Tem gente que não acredita em dois, mas em três, mas a gente fica com a Bíblia, tricotomia. E o primeiro é o Espírito, que é o canal que conecta o homem a Deus. Esse Espírito está escrito lá em Gênesis, que é o sopro de vida. Cadê sua parede que você muda tudo? Eu não sei, tá agora. Mas o Espírito é aquilo que nos dá vida. É aquilo que a gente fala todos os dias, né? Independente do sistema, do nosso organismo, algo nos dá vida. E nós encontramos isso na Bíblia, quando ela fala que o Espírito de vida foi soprado no homem. Então deu vida àquilo que estava morto. Deu vida àquilo que era inerte, que era imóvel. E é esse mesmo Espírito que nós temos hoje, que nos dá vida quando a gente foi gerado no ventre da nossa mãe, que deu vida. A partir daquele momento nós começamos a ser gerados e algo dentro da gente começou a funcionar, que não existia. Né? Então o Espírito é o canal que conecta o homem a Deus. Segundo ponto, a alma. Tem gente que vai ligar o Espírito e a alma junto, vai fazer essa conexão falando que os dois são a mesma coisa. Mas eu acredito que essa divisão, essa tricotomia falada por Paulo, ela representa melhor a gente. A alma que faz parte das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa sensibilidade. Então quando a gente fala de alma, esse dia até a gente estava comentando, acho que foi no retiro aqui, né? Acho que o Matheus estava, a gente falando, a Júlia está falando, será que nossos cachorros vão estar no céu? Aí outro falou, meu cachorro tem alma. Sei que ela então, meu cachorro não. Porque se a alma é responsável pelos sentimentos, pelo intelecto, o cachorro não tem alma, o cachorro também sente dor, o cachorro também sente saudade. Ele não teria alma ou seria uma alma diferente da nossa. Porque a nossa alma, ela tem a diferença de um animal, é que a nossa alma é racional. A nossa alma racional, a do animal não. Porém, segundo a Bíblia trata, pelo menos, não vai isentar dos bichinhos, não sei se os domésticos vão estar no céu, mas que vão ter animais no céu vão. Ezequias vai falar sobre isso, né? E outros textos também. Então a alma é responsável por intelecto, emoção e sensibilidade. Quando nós estamos tristes, a gente fica abatido, a gente chora. Por quê? Porque a nossa alma, naquele momento, ela está triste, ela está abatida. Quando a gente está alegre, a gente sorri, a gente se diverte, a gente dá risada. Porque a nossa alma, ela representa ela joga para fora esse sentimento. Então por isso que a gente conecta a alma com as emoções do ser humano. E por último, que é o mais fácil de provar, né?
que é o corpo. Ele é visível, é palpável, está aqui, ó. Está tudo bem, né? É fácil. Então, isso forma a dicotomia do homem, espírito, alma e corpo. Isso forma o homem, criação de Deus. Seu destino. Desde a sua criação, o homem foi formado para viver eternamente. Criação de Deus, formado para viver eternamente. Porém, até que esse tenha acesso à vida eterna, e como que eu tenho acesso à vida eterna? Através de Jesus. Nenhum outro Deus promete vida eterna. Ó, você terá vida eterna. Buda não promete vida eterna. Maria não promete vida eterna. Nenhuma religião, acho que Maomé, a vida eterna, apesar que a vida dele é uma vida além, mas não uma vida externa. É diferente da do cristianismo. Mas Deus promete uma vida eterna para a gente. Acesso à vida eterna foi destinado também a viver no mundo para amar ao próximo, para o domínio da criação, para o louvor de Deus. Esses são os princípios que Deus nos fez como criação. Para o louvor da sua glória, para amar o próximo, para ter domínio da criação. No começo foi assim com Adão e Eva. Adão, vai lá, você vai dar o nome aos bichos, Adão, você vai cuidar, Adão, você vai fazer isso aqui. No começo era assim. E lembramos que Adão e Eva, quando estavam no jardim, no Éden, não do Éden, era no jardim, no Éden, como a Bíblia fala. Não é do Éden, no Éden, jardim, no lugar que se chamava Éden. Quando Adão estava lá, ele tinha um corpo perfeito. Ele não era um corpo pecaminoso. Esse corpo nosso é pecaminoso. Então, a teologia vai falar que Adão e Eva eram muito bonitos, eles eram perfeitos. Imagina uma pessoa bonita no mundo, não chega nos pés de Adão e Eva, nem masculino nem feminino, porque eles não tinham pecado. O que significa Éden? A palavra Éden significa o quê? Acho que é paraíso, se eu não me engano. Se eu não me engano. Rodrigo, mas depois que o pecado entrou nele, ele continuou com o mesmo corpo? Esse corpo foi perdido justamente por causa da queda. Por isso que nós estamos vivos hoje. Nós vamos passar. Pode ser. Nós vamos passar um pouquinho por isso, mas que A imperfeição. Adão e Eva, na sua perfeição, talvez um corpo não glorificado, mas um corpo em glória, porque não tinha pecado. A sua face, o seu corpo era tudo perfeito, não tinha mancha, não tinha defeito. Eles viviam diante de um Deus que era perfeito, foram criados perfeitos. Não tinha nada perfeito, tudo perfeito. E aí quando acontece que eles comem o fruto, o que acontece? Aí a sabedoria e o conhecimento vem. Enganados, né? Pela serpente. E é interessante, estou até conversando com o pastor André. Interessante que quando Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela não percebeu na hora que ela estava nua. E nem Adão. Depois que Adão comeu, que aí fez assim. E os dois se viram nus e ficaram com vergonha. Por quê? Por que Eva comeu, ela já não... Meu Deus! E Adão já falou, bicho, tá o quê? Porque Deus falou pra ele não comer, não foi pra ele. Não, foi por causa Porque Deus criou da o homem frase. primeiro. Não. Eva come primeiro. E ainda para os dois não fizer efeito. Porque a mesma palavra que vai falar que o homem deixará sua mulher, Deixará sua mãe, deixará sua tornará mãe, para sua mulher, se tornará... será uma pessoa só. Adão e Eva era um. Então, quando ela cai, vamos falar assim que 50% dos dois, que é um, estava caído. Só quando ele come que a visão se abre. Porque a Bíblia vai enfatizar que os dois têm que ser um. Por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem no mundo. Isso entrou pelo homem e saiu pelo homem também. Através de Jesus, Ele a gente podia- vai na frente. Não tem comigo. Podia. Mas por quê? Eles tinham uma árvore que um culto quis comer esse. Porque Pode podia dar não. obediência. Isso. Na ordem que Deus deu para Adão e Eva, essa árvore existia no Éden. E era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o único lugar, a única árvore que foi dada para eles não comerem e não tocar nela. Então a ordem era, ó, tá vendo aquela árvore ali? Não coma do fruto dela. Do resto, só comer tudo. Tinha 1001. Tinha. Eu comi 1000. Podia descer a lenha lá nela, aquela. Podia comer tudo, se Não, quiser. No Cortou Éden, aquela árvore. não, aquela não podia cortar, não podia tocar nela. Mas eles não tinham malícia. Eles não tinham malícia, eles eram puros. Eles não É a mesma tinham... coisa que falar uma criança igual dentro na tomada, né? Pelo fato dela não ter malícia, ela vai e coloca. O problema é que alguém ficou falando assim, fala dentro do mato, fala dentro do mato. Vai, que não dá nada. Alguém ficou falando assim. E quando entendeu? tem um menino que você fala, não põe a mão no ferro, que tá quente, você vai queimar. Mas ele quer testar. Aí ele vai. Alguém ficou falando, coloca dentro do mato. Aí ele testa. Fala, Isadora. A mãe quando tá vermelhinho. Se Eva, você sabe me explicar, se Eva tivesse comido o fruto e Adão teria rejeitado assim, aconteceria
alguma coisa ou seria como se ele não tivesse comigo? Difícil falar se acontecesse. Se acontecesse. É muito difícil Acho que colocar só ela seria expulsa, né? Ela ia morrer rápido. Eu acho que ela seria desintegrada. O se é terrível. Passa ela no próximo. A gente vai falar um pouquinho da ainda também. Evidente que por causa do pecado, o homem não tem sido capaz de viver na sua plenitude. Caiu essa vocação para que Deus o destinou. Mas, graças ao plano do Senhor Jesus, o homem pode ser restaurado e ter chance de viver plenamente na eternidade. Então, o plano de Deus, através de Jesus, nos deu uma nova chance de ainda voltar a viver na eternidade. Foi perdido por Adão? Foi perdido, mas não acabou tudo. Então, através do homem, nós temos chance. Nós continuamos a nossa caminhada. Saindo um pouco do homem, que a gente vai voltar ali depois, a gente vai falar um pouco de Satanás. Vamos lá. Lúcifer, vamos lá, vamos para as curiosidades. Curiosidades preciosas. Pastor, o senhor vai colocar no grupo? Coloco. Às vezes eu esqueço, eu sou meio. Mas eu coloco. Não tem como fazer um site com esses estudantes? O site dá, mas tem que criar o site, vou ver. Aí, ó, o Gabriel, o Luli. E falando nisso, cadê o Luli? Escola, tudo. Acho que pra ter o site tem que pagar, né? Não, nós fazemos um blog. Tá. Vamos blog. Mas vamos lá. Lúcifer, em primeiro lugar. Esse nome Lúcifer aí, ele existe porque ele é uma tradução da Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia antiga Padedel e que é a mais usada na Igreja Católica. No lugar de filho da alva, o cara no latim traduzido por Lúcifer. Então, nas traduções originais, esse nome nem existe. Nas traduções mais antigas, filho da manhã é Lúcifer, filho da luz. Mas é uma tradução da Vulgata latim, que traduziu do hebraico. Então, pegaram o hebraico e falaram, vamos traduzir no latim isso aí. É lógico, há muito tempo atrás. Vamos traduzir para o latim e o hebraico para nós entender aqui. E aí colocaram o Lúcifer na tradução. Então, nos originais mais antigos, Lúcifer não tem. Mas tudo bem, não tem Como problema. que tem? Nos escritos mais antigos da Bíblia, a gente tem, nos originais ninguém tem, a gente tem cópia da cópia da cópia e validado com o tempo. Esse Lúcifer, a palavra Lúcifer, ela não existe, ela não estava. Traduziram para o latim. Quando for traduzido hebraico, era filho da luz ou da alma. Aí, quando traduziram do latim, colocaram Lúcifer, filho da luz. Mas o Lúcifer mesmo é uma tradução da Vulgata Latina, que ela nos hebraicos mais antigos que a gente tem, perto de Jesus, do século III, perto de Jesus, que é os, né, tá perto, então dá para contar mais. Não existe essa palavra. Mas vamos lá. Foi criado relativo à perfeição e santidade. Ezequiel 28:12. Quem pega essa mão, né? Ezequiel tá no... Velho Testamento, profeta. Vamos lá. Ezequiel 28:12. Isso é um pouquinho grande, vamos lá. Filho do homem, levanta. Peraí, pede pro pessoal abrir para acompanhar. É uma. Ezequiel 28, a partir do versículo 12. Ezequiel. Daí. Peraí. Vai lá então, Mateus em voz alta aí. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dizem, assim diz o Senhor, Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A alva dos teus tambores e dos teus faros estavam em ti. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. O monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu de teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração para causar a tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça de teu comércio profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, que
te consumiu a ti, e te tornarei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem e dos povos que estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais serás para sempre. Quem lê agora Isaías 14? Do 12 ao 15. Isaías 12. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Amém. Amém. Lê em voz alta aí, vai. Então, 14, do 12 ao 15. 14, do 12 ao 15. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho de alvorada, foi lançado à terra, você que destruiu as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas do céu. Dominarei os montes dos deuses nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto céu e sarei como altíssimo. Em vez disso, será lançado o lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Vamos lá. A igreja, ao longo do tempo, sempre usou esse Ezequiel 28, Isaías, fazendo referência a Satanás. Sempre. Não vou, é lógico que não dá para entrar na profundidade desse texto. Mas há estudos que vão falar que Ezequiel e Isaías, ele não está falando de Satanás. Ezequiel está falando do rei de Tiro e Isaías está falando de outra situação. Tem características nesses textos que abonam que é um texto diferenciado que vai falar sobre Satanás. E tem gente que vai falar que realmente está falando do rei de Tiro e aqui realmente está falando de outra coisa. Mas é lógico que a gente precisaria entrar mais a fundo para a gente entender melhor esses textos. Porém, isso não muda nada a questão que a gente sabe de outros textos mais evidentes que Satanás, ele foi soberbo, ele foi lançado fora da presença de Deus, ele domina esse mundo e vai desabonar isso. Aqui, Isaías 14, 12 vai falar que ele foi expulso, porque esses textos eles estão no meio de um sermão do profeta. Lá no meio. Ele está falando de uma coisa, de repente esse texto aparece, tal. Aí você se pergunta, mas por que o cara está falando da revolta das nações e de repente o cara quer falar de Satanás? Então, é lógico que não tem como abordar mais profundamente, mas isso fica assim para vocês como algo, talvez vocês pesquisar amanhã, ou se alguém falar alguma coisa, porque isso daqui que eu estou falando para vocês podem ter certeza que 90% das igrejas não sabem. Pode ter certeza que não sei. Todo mundo que lê esse texto vai falar que não, ó, é Satanás. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai poder Quem explanar. estava dando sermão? Foi? Quem estava dando sermão? Ezequiel era um profeta que estava falando sobre as nações. E no meio do sermão dele, da palavra dele, ele coloca esse texto e alguém vai chegar e falar assim, ó, é de Satanás. Então, você analisar o texto, o contexto anterior e posterior, você vai notar como é. Não é o rei de Tiro aqui que está falando? Por que botaram Satanás no meio? Então, com certeza, muita gente aborda esse texto que Orígenes, um antigo lá do século XIV, ele interpretou e todo mundo traz até hoje. Mas enfim, sem querer entrar muito nisso. De Isaías, pastor? Isaías também, Ezequiel mais ainda, Isaías também. Se você colocar no YouTube assim, ó, se você quiser pesquisar e colocar assim, ó, Ezequiel e Isaías fala realmente de Satanás, você vai achar uns 6 vídeos lá que, escolhendo um bom pregador que fala, você vai ter uma noção maior. Nossa, eu vi uma pregação falando sobre isso, e ele estava realmente falando de Satanás. Ele termina falando assim, por isso, irmãos, que hoje as pessoas vão lá pro garimpo, encontram, já viu isso? Falando das pedras que se encontram na terra, coisa caída. Pega aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó, só. É que assim, eu queria dar... Você já ouviu isso? Não, eu não lembro de ter visto esse daí. Acho que eu já vi alguma coisa semelhante. Em cima desse texto. O que eu estou falando para vocês é só assim, seja um acréscimo para vocês entenderem e se aprofundar. Se vocês quiserem fazer, lógico. O que eu estou falando para vocês entenderem junto comigo, ó, vou só ler o texto novamente. Ó, só para vocês entenderem isso. É um pouquinho complexo, mas por isso que eu não quero entrar muito a fundo. Só deixar a informação. Ó, vamos lá.
Olha o começo do versículo 28, ele fala assim, ó, profecia contra o rei de Tiro. O rei de Tiro, se não me engano, era babilônico, se eu não me engano. Se colocar mais para trás no 26, ó, profecia contra Tiro, no 26, ó, 27, a lamentação sobre Tiro. Aí 28, profecia contra o rei de Tiro. Para trás. Quando vai chegar lá no 12, antes de chegar no 12, ainda tem mais para trás no começo, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, agora está falando com Ezequiel, dize ao príncipe de Tiro, assim diz Senhor Jeová, visto como como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento em meio aos mares, sendo tu homem e não Deus, estima o teu coração como se for o coração de Deus. A gente pode atribuir a Satanás? Pode. Pode atribuir ao rei de Tiro? Também pode. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Se é Satanás, ele teria onisciência para poder saber todas as coisas? Então, será que é ele ou será que é o rei de Tiro? Enfim. Lá no 12, para pular, porque senão vai ficar aqui até amanhã. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, cheio de sabedoria e formoso. Estavas no Éden. Ele estava no Éden. A gente pode atribuir a serpente que ele estava no Éden, que a serpente estava. Mas Satanás estava no Éden. Então, se ele estava no Éden, era ele ou era a serpente? Fica meio dúbio, né? Fica um pouquinho dúbio. No jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, vai falar um monte das... Ó, as obras dos teus tambores, os teus pífaros estavam em ti. Aí tem gente que vai falar que Satanás era aquele que regia o louvor. Baseado nisso aqui, a gente tem como a gente abonar de fato que Satanás é responsável pelo louvor só porque os pífaros, os tambores estavam nele? Você está entendendo? E a gente cansou de escutar, né? Não, porque Satanás... Calma. Já me falaram assim, eu tava com alergia, comecei a tossir, louvando, aí chegaram horário de mim e falaram assim, Satanás. Então, quer dizer, isso aqui a gente está trazendo uma medida um pouco mais de profundidade, porque assim, se Satanás tiver que parar pelo louvor, ele vai parar, sendo ele que toca ou não sendo. Rodrigo, deu um poder aqui na minha mente. A queda de Satanás depois da queda de Adão. Não. Porque agora pelo que você falou. É porque Apocalipse... Se estava no Éden, era serpente ou Satanás? Satanás. Se ele caiu antes. Não é. A queda dele, ela está descrita em Apocalipse, aí é mais claro pra gente. A gente está falando desses dois textos aqui. Mas a queda dele é clara em Apocalipse. Tá aqui. Então, arrastando por ele a terça parte dos anjos do céu. Em Apocalipse é claro que ele caiu. Ele caiu na terra. É claro. E a terra já tinha feito. Já, né? Não a criação, a terra. A terra. Ele cai na terra, mas não tinha nada formado. Não tinha nada formado. Isso. Deus foi formando. Transformado em Satanás, chefe das potestades do ar. Efésios 2, 1 e 2 também é claro, muito claro. Vamos pegar para ler? Pega Efésios 1 e 2 aí. É bem claro, Efésios. Apesar daqueles textos não serem muito claros, outros textos são bem claros enquanto fala da atuação de Satanás na queda, na sua atuação para derrubar o homem, para poder querer destruir. Isso ele é bem claro. Eu achei mesmo, amém. Abriu, lê aí para nós, Silvia, Efésios 2, 1 e 2. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, em que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios é bem claro para falar. Príncipe das potestades, governo, né? Potestade, se não me engano, é governo. Principado é príncipe, potestade é governo, a tradução. Então ali está falando, ó, em outros tempos andava na vibe do príncipe que regia tudo isso daqui. Arrastando por ele a terça parte dos anjos do céu. Apocalipse 4:12 também vai falar da sua queda e vai falar que ele arrastou também uma terça parte dos anjos do céu também. E tem uma parte de anjos que nem desceu, já ficou preso. Está lá em 2 Pedro. Eu não vou entrar também no assunto. Mas 2 Pedro está lá, tem uma parte dos anjos que caíram, que já foram direto para uma prisão e eles lá não saem mais. Está lá, guardado. Seriam os piores da morte. Não, porque eles não saem de lá, isso aí. Isso aí, por causa da rebelião, eles já lançaram e foram. Mas a enganação trouxe a terça parte para enganar. Tem gente que vai falar de duas quedas, de duas porções de anjos, aqueles que desceram junto e esses que foram aprisionados. 2 Pedro, não tem mais de cabeça, mas tá lá.
E Deus reservou para o dia do juízo encarcerado. Pastor, eu estava lendo esses tempos atrás e tem lá uma parte que diz que, eu não vou lembrar na onde certinho, mas diz que foi julgado, que onde teve os gigantes, que veio o Filho de Deus, veio as moças bonitas, que eram formosas. Fala aí, Isadora. Eu li em Apocalipse 4, só que não tem o 12 aqui. Não tem o 4, Tem. 12? Não tem o 12. Na minha Bíblia também não tem o 12. Eu acho que eu errei o versículo, deve ser O um meu vai atrás. para no 17. Tá no 17, que fala da terça parte? Isso. Ah, então é 17, tá errado ali. Não, aí aqui, ó, o 12 fala assim, ó. Não. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Eu abri em Apocalipse Isso aqui é 14. Deixa eu ver se é 14 e 12. 2, mas não. Só tem o 11, vai. Apocalipse 4 não tem 12. Só tem até o 11. E o 14? A sua tem o 12, amiga? Vai até o 17. Será que você inverteu? O 4? No celular tá ali. Se você colocar no Google aí rapidinho assim, a terça parte dos anos caído no celular, já aparece o versículo na hora. Então deve ter confundido o versículo. Coloca no Google aí alguém. Coloca assim, ó. A terça parte caída do céu no Google. Eu aperto aqui já vai. Ele não vai mostrar. Como que o dela vai tocar? É o contrário. É o 12 e 4 mesmo. Lê aí, André. Com a cauda dele puxou atrás de si uma terça parte das estrelas do céu e depois lançou na terra. O dragão ficou na frente da mulher enquanto ela estava para dar luz, para devorar o filho logo que nascesse. O dragão, mas aqui em Apocalipse mesmo vai falar claramente que o dragão era a antiga serpente. Apocalipse é bem claro nisso daí. A Helena falou dos anjos caídos, você fala em Gênesis. Aí o senhor falou das duas vezes que caiu, né? Que teve. Então, tem gente que vai acreditar que essas duas quedas aconteceu nos aprisionados e nessa. Só que assim, é o seguinte, nessa passagem de Gênesis vai falar assim, ó, e os anjos, eles, Os filhos de Deus. os filhos de Deus, se juntaram com a filha dos homens, e deles nasceram os gigantes da terra, e lá em Gênesis 6, né? Aí existem algumas interpretações. Uma interpretação fala que realmente esses anjos veio, encontrou uma mulher bonita, se relacionou, tiveram filho, e esses filhos foram gigantes e toca o bonde. Só que essa interpretação, apesar da linguística da Bíblia nos original abonar um pouquinho isso daí, eu acho que é uma interpretação mais clara. Por quê? A outra interpretação fala que os filhos dos homens era a linhagem nobre do terceiro filho de Adão e Eva, que era Sete, que era a linhagem nobre dele. Casou com as mulheres dessa linhagem, tiveram uma descendência com os gigantes chefes que dominaram a terra naquele tempo. Essa interpretação eu acho mais coerente. A gente já fala que é gigante. Eram gigantes que vieram para as filhas. E aí você vai ver quem quer esses gigantes, não tem base para falar quem quer esses gigantes. Você sabe onde vai acabar base? O livro de Enoque. Aí o livro de Enoque, eu falo que os caras têm 6 metros. Aí eu falo, como que um cara de 6 metros vai catar uma moça de 1,80 m? Então não tem sentido. Não tem Já sentido. pegou uma mulher alta ainda. Não tem sentido. Você entendeu? Então, não, o livro de Enoque não. Se eu falar a base, que tem um livro que é apócrifo. É um livro que, entendeu? Então a base muito fraca. Falar, não, foi anjo mesmo. A única base boa que tem no original a linguística, que fala que os filhos lá, a palavra certinha no lugar lá, dá margem para que sejam gigantes. Mas tem na Bíblia que fala de homens de 3 metros, né? Fala. 3, Mas, 2,40, 2,90, Golias, os irmãos dele eram gigantão. Tipo, o gigante, o povo fala que é gigante Golias, mas quantos metros ele teria? Mais ou menos uns quase 3 metros. Tem um irmão de Golias que tinha assim. Tem um irmão de Golias que fala que a cama dele era feita de ferro, para aguentar o bicho. E tem alguns detalhes que demonstram que realmente ele tinha uma estatura muito grande. Ele tinha uma lança de tecelão, que é tipo uma lança de ponta. Eu não lembro quantos metros tinha e quanto pesava. Acho que pesava, eu não vou lembrar, 40 quilos ou assim. Então alguém para sustentar aquela com certeza tinha um porte maior. Mas enfim. A estaca dele seria do teto até o chão, né? Lá mesmo eu dor de cabeça, mas na Bíblia tá. Na Bíblia tá certinho. Se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, na hora que eu estiver tranquilinho, eu mando pra vocês, tá? Ó, tá aqui, ó, lê lá, tá aqui.
Nasci de cabeça no pai. Ele tinha 5 irmãos e era um grande menino. Vamos lá. Desde então tem se tornado inimigo de Deus e dos que amam a Cristo. Dentro do nosso tema, homem e Satanás, a gente pode ver um pouco. E isso, lógico, estou resumindo, simplificando bastante. Porque você vê que cada tema a gente pode aprofundar. Se a gente for falar de homem, a gente aprofunda, nossa, a gente vai errando para baixo e vai falando bastante coisa. Mas não dá para fazer isso. Ou em 1 hora e meia. Não dá para fazer isso. Então, isso aqui é o básico para a gente ter noção. E para despertar curiosidade, às vezes para a gente procurar. Fala, nossa, eu gostei do tema. Eu vou pesquisar. Então, você vai lá, você pesquisa, com certeza vai achar muita coisa. Passa aí, Ju. Não. Vamos lá. Algumas características de Satanás. Satanás, lembrando também que Satanás não é nome próprio. Tem João, Pedro, Maria, tá? Então, Satanás seria algum nome próprio? Não. Ele não tem nome próprio. Porque o próprio Satanás, ele significa acusador, diabo significa destruidor, enfim, ele não tem nome próprio. Vamos lá. Vou tentar pegar aqui. A Bíblia vai falar também por que ele se rebelou com Deus quando ele foi fazer a criação do homem. Orgulho e soberba. Não seria um negócio tipo que ele queria ser igual a Deus, essas coisas assim? Que está incluído naqueles textos lá de Ezequiel e Isaías. Da mesma forma que Ezequiel e Isaías, tem gente que vai falar que ele não está fazendo referência a Satanás, tem gente que vai falar que, por exemplo, vou dar um argumento que eles falam. Por exemplo, a Ezequiel fala assim, quis ser semelhante a Deus, tal, e quis sentar, Isaías, quis sentar no trono de Deus. Um ser humano normal está no trono de Deus? Não. Então, para sentar no trono de Deus, para fazer isso daí, teria que ser alguém que fosse do sobrenatural, teria que ser um homem. Por isso que é um argumento para falar, não, esse texto é um texto profético que se refere a Satanás, porque um ser humano normal não daria para sentar. Só alguém que tivesse acesso ou que um dia tivesse feito parte disso daí. Então, da mesma forma que na Mona, tem alguém que também vai falar que não, realmente tem o sentido que esses textos no meio do caminho falam de Satanás. Ezequiel e Isaías. Acusador, vamos lá. 12:10. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, o poder do nosso Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Lembrando que estamos lendo Apocalipse. Acusador, acusava de noite. Satanás também pode operar milagres. Segunda Timóteo, Tessalonicenses 2:9. O que quer ler? Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 2:9-10. Pode ler, Isabel. Você achou que pode ler? O perverso chegará com o poder de Satanás de parar todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade que os vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Perfeito. Depois eu volto um pouco nisso daí, ó. Pai da mentira, ó. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Olha que coisa, hein? Imagina. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. O cara, esse ser, ele é a própria mentira. A essência dele é mentira. Bravo, né? Porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que a gente tem que vigiar e contar mentiras, porque toda vez que você conta uma mentira, você gera um filhotinho. Ele é o pai da mentira. Você gera mentira, você gera um filho. Quem que é o pai? Por isso que a Bíblia fala que toda palavra forte, todas as palavras que saem da nossa boca, nós seremos julgados por ela, sejam boas, sejam ruins. Então ela tem que ser, a gente tem que vigiar, isso tem que ser um tropeço na nossa vida. Eu tropecei, Senhor, me arrependo, me perdoa e vai embora. Agora, estilo de vida, jamais. Estilo de vida, jamais. Mentira, estilo de vida, jamais. Destruidor, João 10:10, esse é bastante conhecido. Ele veio para roubar, destruir, para matar. Curiosidade. Aqui, João 10:10, não está. Aqui, com certeza, ele não está falando de Satanás. João 10:10. Aqui, João está fazendo referência aos fariseus. Porém, se você voltar no começo do capítulo 10, ele vai fazer referência aos fariseus.
Porque o ladrão, se não me engano, não vem para roubar, destruir e para matar. Mas existem passagens que são claras e falam que Satanás tem o mesmo intuito de roubar, de destruir e de matar. Então a gente pode colocar que ele tem as mesmas características dos fariseus: roubar, destruir e matar. A gente encontra versículos que abonam essas três características. Mesmo João não falando especificamente dele, Satanás tem as três características: roubar, destruir e matar. E a gente acha versículos que vão falar dessa ação dele, então dá pra gente colocar. Você vê que é interessante? Quando as pessoas, por exemplo, o pregador fala: não, porque lá tá falando que Satanás é para roubar, destruir e matar. Não tá falando de Satanás lá. Não tá, amiguinho, não tá. Você fala assim: Satanás, não tá no texto de Satanás. Mas se a pessoa souber colocar, acabou o problema. Se a pessoa souber colocar, no texto de João fala que os fariseus eram assim assado, e que João fala que o ladrão não vem para roubar, destruir e matar. Mas, apesar do texto não falar que é Satanás, Satanás tem as mesmas características desse versículo. Acabou o problema. Tá por trás. Acabou o problema. Perfeito na sua colocação, na sua homilética. Bata a palma para ele e fala: ó, esse pregador aí, ó, dos brincos. É que nem o cara que fala de Joel, né? Que fala do devorador. Aí fala que os devoradores que são gafanhotos falam que é demônio. Não, porque lá em Joel tá falando de 4 tipos de demônio: devorador migrador, devorador tal. E lá tá falando de gafanhoto. Gafanhoto que vem, come a lavoura. E cada gafanhoto é um tipo que vai devorando a lavoura. Aí o cara, o pregador, vai lá e fala que aquilo é demônio. Misericórdia, não é demônio. Mas se tiver uma boa aplicação, acabou o problema. Ô, gente, ó, Joel fala que existem 4 tipos de gafanhotos. E tem o gafanhoto migrador, o gafanhoto assim, tal. São gafanhotos, mas na vida espiritual, semelhantemente, Satanás faz isso. Semelhantemente, Satanás, ele vai atingir às vezes a nossa casa, vai atingir as nossas finanças. Semelhantemente, Satanás, porque Satanás ele quer destruir. Então, uma boa aplicação resolve o problema. Aí, quando alguém fizer isso, bata palmas para o pregador. Ele demandou tempo em ler o texto e fazer a aplicação correta do texto. Estudou, né? Estudou para isso. Eu já vi um monte de gente, eu cheguei a falar para colega meu, eu falei assim: sabe pregar sobre o quê? Falei, assim, esporádico, falei: Joel, vou falar de cara inteligente, assim, você fala, cara coerente. Eu falei: você sabia que Joel lá não fala demônio, né? Ali o esboço já tá pronto. Não. Quase isso. Foi quase isso. Ele falou: eu falei: lá tá falando de tipos de gafanhoto. Mas, eu ainda falei pra ele: mas se você colocar bem, não tem problema nenhum. Você acha que ele mudou? Aí lá à noite tava falando de demônio lá. O diabo deu um migrador. O migrador é o demônio que vai na tua casa e sei lá. Show. Eu tenho que levantar isso aí, Eles falam, não usa, como é que é a palavra que você falou? Aplicado? Faz uma conjectura, usa a imaginação para trazer esses animais como os pontos de Satanás? Quando você afirma que a Bíblia fala, que é o problema. Ó, a Bíblia fala que o gafanhoto é demônio. Não fala. Mas aí não é uma parábola, né? Já é muda. Não, parábola é diferente. Conjectura é você pegar um exemplo que você pensa, mas você deixar claro que não está lá. Ô, gente, ó, sei lá, tem umas asas aqui. O texto não fala das asas. Não quer dizer, não fala o que está acontecendo com as asas. Aí você faz uma conjectura. Você como pregador, como quer falar. Aí você pode falar, gente, meu pensamento. Eu acho que essa asa está indo para baixo. O texto não fala, mas você está falando, ó, eu estou fazendo uma conjectura minha. Eu acredito que ela está indo para baixo. Agora, você falar, ó, o texto fala sem o texto falar, eu não arriscaria. Porque Jesus falou, Deus falou lá no João que aquele que acrescentar ou tirar, o que mudar o evangelho que eu já tenho colocado como fundamento. Quer arriscar? Por conta disso. Mas ele está fazendo só uma ilustração do que os animais fazem. Em Joel lá, Deus está usando o profeta Joel para trazer juízo para aquele povo. E aí, Joel vai falar assim, ó, se vocês não se converterem em seus corações, Deus vai mandar uma leva de 4 tipos de gafanhotos. E esses gafanhotos, cada um tem uma especialidade. Esse aqui, ele sai comendo tudo. Esse daqui, ele é como se fosse ele traz doença. Esse daqui, aí ele vai falar desses 4 tipos se o povo não se voltar para Deus. Mas são gafanhotos, juízo de Deus, lógico. Mas como gafanhotos trazendo juízo para aqueles que não... Como os 10 mandamentos lá atrás que ele lança. Justamente. Aí tem gente que vai catar essa passagem e vai falar assim, ó, tá vendo esses gafanhotos? São demônios. Porque aí eu já ouvi diversas pregações, que é para mim uma novidade que você está trazendo hoje, onde as pessoas falam,
Porque o migrador você só consegue romper ele com tal situação. Devorador Então, com o dízimo. E não sei o quê. Porque aí faz uma mistureira agora na minha cabeça. não, assim, ó, bem claro. O texto fala isso, é gafanhoto, ponto, acabou. O texto fala de gafanhoto. O contexto é esse. Juízo para as pessoas que é teimosa, naquela época, Deus usando Joel, e ele vai falar, ó, o negócio vai ficar louco, vai vir uns gafanhotos e vai acabar, pelo amor de E vocês. eles estavam sendo teimosos em qual Eles situação? não se voltavam a Deus, né? Mas não tinha nada a ver com finança, Não. nada disso. Não tinha nada a ver. O texto fala isso. Ponto. O texto fala isso. Aí, muita gente pegava esse texto e trazia para de batalha espiritual para usar esse texto. Aí inventava coisa que muitas vezes o texto não falava. Entendi. Não é, Ah, porque não tem nada a ver com o que você tá o falando. gafanhoto migrador é o gafanhoto que come a lavoura. É aquele que tira da tua casa. Falando que o texto falava isso. Esse, tá vendo? Esse gafanhoto é um diabo. Não, peraí. É que faz faltar comida. Até então, que eu entendi, Calma um lá. exemplo simples que eu entendia. Quando Jesus fala assim, nos chama de ovelha. É ilustrativo, Sim. né? Então eu entendia que quando falava do gafanhoto, era ilustrativo. Também entendi. falando de Satanás, entende? Entendi. Mas não é o caso. Tem uma diferença. O que a gente está falando, se você pega o texto e você quer falar de batalha espiritual, se você quiser fazer uma conjectura, maravilha. Aí dá para fazer, porque de uma certa forma, se você pegar a batalha espiritual com esse texto e fazer uma conjectura sem mexer no texto, você pode fazer tranquilo. Ó, gente, no mundo espiritual, se você, a gente comenta bastante, mundo espiritual, se você é uma pessoa que entra na casa de alguém e vê que a sujeira sempre está instalada, aí você pode falar assim, ó, talvez seja um demônio que esteja atuando na sujeira na tua casa. E aí, se você quiser fazer uma ligação, maravilha, uma ligação, conjectura. Agora, se falar que o texto fala, você está comentando ele. O texto está falando negócio e não está falando. É muito complicado. A gente não deve fazer isso aí, porque muita gente faz. Muita gente faz isso aí, vocês vão cansar de ver. Aliás, você já viu muita gente fazendo. A Mundial eles põem até banner lá com os bichinhos. Justamente. Pra mim, isso aí é uma coisa que... Qualquer dia, vocês quiserem, estuda um pouco o Joel. Assim, de Catos do Campo, e estuda um pouquinho de Joel. Essa palavra é muito pegada. Muito pregado. É que quando a batalha espiritual chegou no Brasil, ela veio com um monte de inovação. 70, 80, a batalha espiritual chegou junto com o Evangelho da Prosperidade. Quem trouxe? Vanis e homens trouxe batalha espiritual, Deus e Tiópa trouxe batalha espiritual. Outros trouxeram, nunca está errado, mas eles trouxeram para o Brasil. E aí teve gente que bebeu dessa fonte e foi mexendo, entendeu? Ela trouxe num formato, aí outras pessoas cataram e começaram a misturar com uma doutrina, com um monte de coisa. Mas hoje tudo que você falou que é um monte de coisa que a deusa fala. Então eu gosto muito. Agora faz um tempo que eu não assisto mais ela. Eu assisti bastante ela também. O pastor Sérgio usou muito ela para várias coisas. Agora, só que, tipo assim, tudo que ela prega, o que você falou hoje, é como se agora ficou confuso. É impossível você falar que... É impossível, e isso eu posso afirmar com certeza, falar que gafanhoto era demônio. É impossível que não é. Não tem como falar que gafanhoto era um diabo, um demônio, um espírito ruim. É impossível, isso pode falar com certeza. E no caso, quando os 10 mandamentos das pragas chegam, também não era um demônio. Não era vida. Só... Aquilo é realmente literal, pragas mesmo. Literal mesmo. Mas vamos lá. Destruidor, porém, será castigado. Apocalipse 20, 23 vai dizer que Satanás será castigado. No final de tudo, está reservado para o juízo para ele. Algumas características, então, que a gente falou. Acusador, tem mais, tem um monte. A gente colocou algumas. Opera milagres, faz a mentira, destruidor, será castigado e aí vai. Opera milagres, sinais de prodígios. Satanás tem poder de fazer os sinais de prodígios, tem poder também. Quando ele toma uma pessoa, sei lá, levita, joga o negócio no outro, porque Satanás também tem uma certa autoridade de causar um milagre falso, causar um poder dos filhos da entidade, né? Que são regidos por ele tem um certo poder, não é um poder total, não é um poder de Deus, mas ele tem uma certa autoridade, um certo poder para causar um transtorno. Vou dar um exemplo em vez. A mulher lá do tapete lá, previu o futuro. Exatamente. Ela fala que é uma cartomante, é um dom, é um truque, não sei, mas eu já pego um outro exemplo até melhor isso daí. A mulher
que era corcunda, eu acho que era 38 anos, que era corcunda por causa do espírito imundo. Qual que é corcunda por causa do espírito imundo? O texto é claro. A enfermidade dela era causada por um espírito imundo. Espiritual. E quem colocou? Deus que não foi. Anjo que não foi. Quem colocou? Demônio. Você está entendendo? Como que faz um homem se encurvar? Tem que ter um certo poder para poder encurvar ela, para fazer uma doença sobre a vida dela. E é o que o texto fala. Então, quer dizer, tem uma certa autoridade, não um poder para poder causar enfermidade. O texto é claro dela e mais uma moça lá que ela não lembro, que era a possessa também, por enfermidade, que era possessa também por espírito imundo, e tinha essa mulher que era corcunda, uma enfermidade causada por espírito imundo. Então ele e os seus agentes têm esse certo poder de causar, às vezes, um certo transtorno. Amém até aqui? Eu não quero enfiar muita informação, senão vai ficar um negócio. Tem que ser bem de leve. É muita coisa na nossa cabeça. Passa aí, Júlio. A tentação inicial. Vamos lá para a apostila agora. Vamos ler um pouquinho para gente acordar. Tentação. Deus deu ao seu primeiro homem e mulher Adão e Eva autoridade sobre toda a terra e disse-lhes para manterem-na sob seu domínio, para mantê-los a salvo de Satanás e de seus espíritos malignos. Deus plantou 2 árvores, ao lado da vida, especiais no jardim, onde Adão e Eva moravam. Deus as chamou de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que eles pegaram, e a árvore da vida era que está lá, que dava a vida eterna para Adão e Eva no jardim. Estava lá, era só comer, vida eterna, para a glória, encontrar com Deus todo dia na viração do dia, cuidar dos bichinhos, mas não. Foi lá na tarde, o pensamento do bem e do mal. Mas pera, eles eram para ter comida da árvore da vida? Não, era para eles viverem eternamente. Por isso que a árvore da vida estava lá. A árvore seria dada a eles depois? Não, estava lá. Estava lá. Eles poderiam comer da árvore da vida. Não, eu não vi, é que eu nunca vi eles, tipo assim, falando. Não, ele não falou assim, ó, comer gente. da árvore da vida. Não, ele não fala assim, ó, gente, pode comer da árvore da vida. Mas estava lá e ela tinha uma função. A árvore da vida estava no Éden e ela tinha uma função. É tipo a fonte pra você ficar no ovo lá que você passa. É tipo aquilo. Eu sei, ele não sabia, né, no caso. Não, eles não se referiam, eles sabiam que estava lá. Eles sabiam. Tava lá. Tava. Eles sabiam. Tava lá. Fazia parte de todo o jardim. Todo o jardim. Não é interessante, estava lá todo dia. Não. É lógico que a gente não tem uma cronologia. Mas tipo, eles ficaram quanto tempo até comer esse... É lógico que a gente não tem uma cronologia. Aqui a Bíblia não mostra. A Bíblia não mostra uma cronologia. Pode ser que eles ficaram no jardim, sei lá. Vamos imaginar. 2 anos. E a árvore da vida, tô imaginando, tá? Não tá no texto, ninguém tá falando. Tô fazendo a conjectura. 2 anos. Aí, desses 2 anos eles comiam e tinham uma vida eterna. Porque estava lá para eles. Ela e todas as outras. Mas a árvore do conhecimento era aquela que era vedada. Essa aqui ninguém não mexe. Vamos testar a obediência da criação. Foram seduzidos, e é isso que aconteceu. Mas ela estava lá e estará na Nova Jerusalém também, Apocalipse. E pode ser também que não era legal para Satanás, o homem e a mulher comer essa árvore. Não, verdade, queria derrubar, não queria que ele queria matar. Com certeza. Ele não queria. Mas ela estava lá. Mas já deixou conversa que ele quis atentar a Eva, não Adão, né? Continuando, ó. Ó. Mas infelizmente, por um ato vil da serpente, Eva foi seduzida e condicionada a pensar que teria os atributos de Deus. Foi a sedução, ó, vai ser igual a Deus. Além de ser enganada, levou este enganadão que também foi enganado. O domínio de toda a criação sempre seria dele se obedecesse ao nosso amoroso Deus, com certeza. Olha o texto, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e lavrá-lo, cuidado, e tomar conta dele. O Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer de qualquer árvore do jardim. Então, quer dizer, poderia comer da árvore da vida? Qualquer árvore está lá dentro. Não, mas você não pode comer da árvore. O conhecimento do bem e do mal. Pois quando você comer dela, você certamente morrerá. Morreram? Não. Como que eles morreram? Espiritualmente. Literalmente não morreram, porque eles ficaram vivos, mas espiritualmente. Lá eles não iam morrer, né? Então vai dizer, Tem uma metáfora da árvore da vida. Continua lá, realmente, porque ele veio, enganou, condenou, mas ele não conseguiu tirar a vida eterna, porque Não. a árvore continua lá no mesmo lugar. E vai estar na Nova Jerusalém. Essa árvore aparece de novo na Nova Jerusalém. Mas tipo, nem se eles virassem
Jó, assim, vivendo a vida deles inteira, assim, pra Deus, eles nunca mais poderiam ter salvação eterna. Depois da queda, a queda pecaminou tudo o negócio. A pergunta acho que ele fez é se eles se arrependeram depois disso, como nós hoje Não, eu temos falo o que se eles direito, tivessem né? se arrependido, eles poderiam ter salvação, assim. Cara, novamente entra no si, mas o texto fala que eles não se arrependeram, né? Adão e Eva. Se tivessem arrependido, sim. Não houve arrependimento, não. Talvez se arrependeram lá na frente, alguma coisa, mas pode até ter acontecido. Mas as consequências vieram, né? Vieram forte. Que nem Davi. Davi. Quando ele foi lançado fora do jardim, não podia entrar mais. Aí já era. É a consequência. Por isso que a gente fala, o pecado tem consequência. Sabe, arrependi, beleza, mas é consequência. Então, com Adão e Eva foi assim, com Davi também foi a mesma coisa. Se arrependeu, Davi se arrependeu, tudo bonitinho, maravilha. Só que as consequências foi dolorido. Dolorido. Você lê a história da vida inteira e fala, meu Deus do céu. E Davi deu uma pisada na bola violenta, porque a família dele depois. Vamos lá. No entanto, Satanás enganou Eva. Ele lhe disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão ruim assim. Ao contrário, ela se tornaria semelhante aos deuses. E vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos, e também desejável para se ganhar sabedoria, ela pegou um pedaço e comeu. Ela também deu um pedaço ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, o fruto era bonito, né? Aquele fruto bonito, era desejável. Tinha uma promessa no fruto, né? Ó, vai dar sabedoria. Para Eva foi pouco. Resultado. Através desse isolado ato pecaminoso, o homem perdeu a glória, a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. Satanás então tomou o trono desocupado por Adão e Eva, exerceu o seu domínio sobre a terra, e a morte encheu o mundo. A queda, o pecado, contaminou tudo. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo através de um só homem, e a morte através do pecado. Ó. E desta maneira, a morte veio a todos os homens, por quem Adão todos pecaram. Todas as gerações subsequentes a Adão e Eva herdaram sua natureza caída, todos foram submetidos ao poder e ao domínio de Satanás. Efésios 2:1-3, a gente lê, ó, quanto a vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo, e não só o caminho, ó, e o príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera em quem? Naqueles que são desobedientes. Todos nós vivíamos dentre eles em certa ocasião. Quando você não tinha encontrado Jesus, você estava nesse texto aqui. Todos nós vivíamos dentre eles em certa ocasião, gratificando os desejos, acho que é essa palavra, da nossa natureza pecaminosa e seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhante ao restante, éramos por natureza objetos da ira. Então, antes de encontrar Cristo, a gente se encontrava todos nesse patamar. Objetos da ira de Deus. Pecaminosos, pecando todo dia, irritando o coração de Deus, deixando triste, sem saber. E quantas pessoas lá fora estão fazendo isso hoje? Sem saber, até que Jesus seja anunciado. Por isso que a gente tem que abrir a nossa boca e falar do Evangelho de Cristo, falar do amor, falar do pecado. Os corações das pessoas em toda parte estão agora repletos de o que essa geração, o que a gente vê hoje em dia, o coração daqueles que estão em pecado, não querem mudar, idolatria. Muito embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram seus agradecimentos, mas o pensamento deles tornou-se fútil, e os seus corações tolos foram obscurecidos. Ainda que se dissessem sábios, tomaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens formadas para perecerem semelhante ao homem mortal, e a pássaros, animais e répteis. Trocaram a imagem de Deus por coisas supérfluas, imagem animal, imagem de outro Deus, imagem disso, imagem daquilo. Trocaram, falaram, não, Deus não é suficiente. Então a gente tem que se apegar a alguma coisa, criar imagens, ídolos para si mesmo. Imoralidade. Portanto, Deus os entregou nos desejos pecaminosos do seu coração, impureza sexual, para a desonra de seus corpos uns com os outros. Por quê? Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador, o qual era para sempre louvado. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às concupiscências vergonhosas, desejos, tá? Desejos vergonhosos. Até mesmo as suas mulheres trocaram suas relações naturais por relações anormais. Da mesma maneira, os homens também abandonaram as relações naturais e inflamaram-se com concupiscências uns com os outros, quer dizer, desejos. Os homens cometeram atos indecentes com outros homens, recebendo em si próprios a penalidade devida por sua perversão.
Então Paulo está falando aos romanos, está comentando com os romanos, ó, os homens trocaram a glória que era de Deus por algo natural. Eles inverteram os papéis. Os homens trocaram tudo. Então quer dizer, todo mundo está destituído da glória de Deus. Na parte da época de Noé ainda, não foi? Da época de Noé, e aí a partir daí os homens começaram a viver há 120 anos só. Isso. Aí para frente, em vez de ter uma mudança, não teve, né? Todos os tipos de iniquidade, estamos terminando já. Além disso, por não considerarem que valesse a pena reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente depravada para fazer o que não deveria ser feito. Tornaram-se cheios de todo tipo de iniquidade, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia. São mexeriqueiros, caluniadores, pessoas que odeiam a Deus, insolentes, arrogantes e vangloriosos. Inventam